É isso aí. Muito bom. Pessoal, enquanto eu estou tentando aqui, eu, sem querer, vou dar uma lição aqui de palestrante, né? Não faça o que eu acabei de fazer. Como palestrante, não chegue atrasado na sua palestra, porque você chegar atrasado na sua palestra é muito ruim com o público, é muito ruim. É muito ruim com os coordenadores da trilha, que ficam desesperados, né? E eu, como tenho todo o poder do mundo, eu vou chutar o Gustavo. Pronto. Pá! Oi? Claro, pô. Né? Tem que deixar o espaço aberto aqui para a gente poder, né? Muito bom. Então vamos lá, pessoal. Excelente atitude, não minha, né? Eu estou atrasado. Vamos lá. Galera, eu queria ouvir de você que está aqui nos ouvindo, aqui, o pessoal aqui também. Vocês são para os palestrantes, não é isso? Você também vai palestrar com ele? Não? Não? Só vai assistir. Tá certo, beleza. Então, né? Vamos falar aqui de inglês, não é isso? Tá certo? Essa é a ideia. Muito bom, né? Mas eu queria ouvir de você que está aqui com a gente, porque agora nós estamos no momento da mentoria. A mentoria vai até que horas, meu? Já que eu tô... até 4h40. Beleza. Assim, eu não passo do horário. Pode deixar. Não era até 4h40, é até 4h40, tá certo? Né? Porque é isso, galera. Você, como palestrante, você pode até chegar atrasado na sua palestra, mas o que acontece? Você perdeu tempo, né? Porque você não é porque você chegou atrasado que você pode dar sua palestra de 1 hora, 2 horas, sei lá quanto tempo você tinha de palestra, certo? Você chegou atrasado, aquele tempo já está contando. É que nem ir na academia, tá certo? Você tem um horário para ir na academia, se você chega atrasado, o horário de término vai acabar do mesmo jeito, tá certo? Então, né, como palestrante, se chegar atrasado, você já perdeu o seu espaço. Mas tem uma coisa muito mais importante, que é as pessoas não têm por que te esperar, certo? Então elas chegam, se não está lá, elas vão embora, né? E aí você não só perdeu o seu tempo, né? Mas você também perdeu o seu público, tá certo, né? Então eu recomendo não fazer isso, porque é um desrespeito com todo mundo. Eu peço desculpas, eu estava atrasado, mas não estou aqui para falar, estou aqui só aproveitando meu atraso para explicar para o palestrante, né? Que afinal de contas aqui é a mentoria também de palestrantes, certo? Muito bom. E eu queria ouvir de você, pessoal, que está aqui no chat, ou vocês estão aqui também presencialmente, né? Todos vocês estão aqui na sala, vocês são obrigados a me ouvir de qualquer maneira, mesmo o pessoal está trabalhando, então você pode aproveitar e ouvir, fazendo pergunta também, não tem problema nenhum, tá certo? Eu queria ouvir de vocês qual o principal desafio que está enfrentando a sua carreira nesse momento. Qual que é a maior dúvida, desafio, problema, questão, frustração? Essa é uma boa pergunta. Qual é a maior frustração que você tem na sua carreira nesse momento, né? O Danilo está me perguntando, né? O Danilo Tanaka mandou uma mensagem aqui para mim direto, dizendo que ele é voluntário aqui na campus e que ele ouviu dizer que é possível agendar um horário de mentoria comigo, né? Se a minha agenda está aberta, não sei como funciona. Funciona assim, na hora da mentoria você está aqui, tá certo? Você pode fazer a pergunta que você quiser e a gente bate um papo, tá certo? É assim que funciona. Então, infelizmente, antigamente não tinha a trilha carreira e mentoria, tinha só a mentoria, tá certo? Então, antigamente eu ficava aqui o dia inteiro, né? E era bem cansativo, bem difícil, não conseguia ajudar em outras partes do evento, né? Mas eu ficava aqui o dia inteiro para responder perguntas. Agora a gente, né, está aqui em 2 momentos aqui para você poder, né? Ok, muito bom. Vamos lá, pessoal. Então eu queria ouvir de você. Vamos lá, Patrícia. Deixa eu ver quem está aqui com a gente aqui, ó. Né? O Danilo Tanaka está aqui, diga-se passagem, parece, né? Ele piscou o nome dele aqui. Acho que não. Né? Olha só, tem uma galera aqui, ó. Mariana, Alan, Francine, Bruna, Belle, Patrícia, Carlos, Eduardo. É Carlos e Eduardo, são 2 pessoas diferentes, tá? Não é Carlos e Eduardo. Eu tinha um amigo meu que chamava Carlos e Eduardo. Luciana, Bruno, Clara, Hilário, Samara, Bruna. Vários Brunos e Brunas, hein? Tá massa.
Alessandra, Walter, Ingrid, Maria, Gustavo, Dirceu, outro Bruno. Olha, esse é Bruno Eduardo. É muito bom. Daniel, André, o André já fez várias perguntas de manhã. Diego, Douglas, Samantha, Valker, Danilo Tanaka. Ô, Danilo, tudo bom? Pode fazer pergunta aqui, tá certo? Você está aqui, você já está na mentoria, você já achou a mentoria, então você está no lugar certíssimo. Cristine, Bárbara, Giovanni, Jefferson, a Mari coordenadora aqui, muito bom. Diana, Cauê, Mohamed, Elisângela, Larissa, Fernando e Bruno Souza. Quantos Brunos tem nessa sala aqui, hein? Vamos lá, tô aqui, Bruno. O maior desafio atualmente é não saber como seguir na minha carreira. Sou desenvolvedor há mais de 10 anos, já aprendi sobre desenvolvimento web, mas agora não sei muito para onde seguir. Muito boa pergunta, Danilo. Olha, eu me especializei, Danilo, ajudando pessoas como você, tá certo? Né? Realmente, uma realidade, pessoal, até para quem está começando a saber a realidade, é assim, quando a gente começa na carreira, é muito fácil crescer, muito fácil. E acho que na carreira de audiovisual também, tá certo? Acho que qualquer carreira, né? Talvez algumas não sejam tantas assim, mas a carreira, normalmente a gente sai da faculdade, você faz um projeto, você é contratado por uma empresa, você, né, trabalha 6 meses, 2 anos, e é contratado por uma outra empresa, tá certo? Aí você cresce rapidinho, não? Você começa, 2 anos depois, você é uma pessoa completamente diferente do que aquilo que você começou, tá certo? Então, o crescer no começo da carreira, Danilo, é muito fácil, né? Se a gente trabalha, qualquer coisa a gente é contratado, é suficiente para a gente crescer e acabou, tá certo? Só que o que acontece é que a gente passa esse tempo, né, de crescimento quase que involuntário, tá certo? Você quer crescer, mas ao mesmo tempo você não está fazendo nada especial. A gente passa esse tempo, né? Olha só, chegou o fotógrafo aqui. Ele passou 2 vezes na minha frente ali quando eu estava dando mentoria na sala ali, meu. Ele podia ter tirado uma foto lá, eu bati no vidro assim, ó. Ele não me viu, tá certo? E agora ele está aqui. Muito bom, mas muito legal. Ótimo, fantástico. Obrigado, meu. Então, né? É que eu estava ali naquelas salinhas ali, ó, naquelas caixinhas ali, dando mentoria. Teria sido muito legal se bater uma foto ali, mas tudo bem. É isso aí. Beleza. Então, meu, olha só. Depois, agora, quando a gente está na questão da carreira, a gente tem essa situação de que passa esses primeiros anos, né? A gente precisa mais ou menos, dependendo da carreira que você está, uns 3 a 5 anos para você construir o cérebro, né? De qualquer coisa que você seja. Deve ser mais ou menos no inglês isso, né? Precisa de uns anos aí para você construir o cérebro do inglês, né? Então, Danilo, você precisa de alguns anos para isso. E o que acontece depois, Danilo, é uma expressão americana que é legal, que é aquilo que te trouxe até aqui não te leva até lá, certo? Né? Que a gente não fala isso muito no português, mas no inglês tem, né, essa expressão. Então, a gente não, como a gente não precisou fazer nada para crescer, Danilo, é normal da gente não saber o que a gente precisa fazer na sequência, depois, tá certo? Né? Então, Danilo, essa é uma dúvida muito comum. O que a gente faz depois? Como é que a gente continua crescendo? Né? Ele está dizendo aqui, atualmente sou dev sênior, não sinto preparado para uma vaga de tech lead, me interesso por essa área de mentoria e estou aprendendo bastante no evento. Que bom, meu. Então, Danilo, você está aqui no evento fisicamente? Não. Se quiser estar aqui fisicamente, você pode vir aqui também me visitar aqui na trilha, né? Mas se não tiver, não tem problema, a gente pode conversar também, sempre de boa. Então, o que acontece, Danilo? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Se você não der um passo para continuar crescendo na sua carreira, é muito, muito normal de que você passe muitos anos como sênior, tá certo? A gente estava falando com o André aqui ainda agora. O André está querendo mudar de área, mudar de carreira e tudo mais, mas ele está na área de tecnologia há 25 anos, tá certo? Ele é um sênior nessa área de tecnologia e continua. Eu estava conversando com um desenvolvedor alemão, né? Só para você ter uma vez, saber que não é um problema só no Brasil, né? Eu estava conversando com um desenvolvedor alemão há umas 3 semanas atrás, talvez 4 semanas atrás, e ele estava me falando que ele começou com Java, certo? Na versão 1.0 de Java. Então, ele trabalha com Java pelo menos 27 anos. Não, Java fez 27 agora. Trabalha com Java pelo menos há 25 anos,
tá certo? Então, talvez tenha até mais anos de carreira, né? E qual era a posição dele? Desenvolvedor sênior. Tá certo? Então, assim, é muito normal, viu, Danilo, que a gente chegue nesse nível e a gente pare no desenvolvedor sênior. É ruim isso? Não é ruim. Isso pode ser o que você quer fazer, tá certo? Pode ser que você continue querendo, você continua ganhando aumento de salário, mudando de empresa talvez para conseguir um salário melhor, você continua aí, mas você continua como desenvolvedor sênior. Agora, quando a gente chega nessa posição, Danilo, por isso você está em dúvida, tá certo? Tem várias maneiras, tem vários lugares para você seguir, certo? A gente fala, eu agrupei esse crescimento, a gente chama do pós-sênior, certo? Você atingiu o sênior, então já atingiu agora o pós-sênior. Eu agrupei em 3 grandes áreas, Danilo, certo? Quais são as 3 grandes áreas? A primeira área é uma coisa que as empresas querem muito que você faça e te empurram para fazer isso, que é você se tornar um gerente, certo? Né? Ou seja, você começar a gerenciar pessoas. Em vez de gerenciar código, você gerenciar pessoas. Danilo. Então, muitas empresas vão te empurrar para essa área, vão colocar você como, né, líder de um time, responsável pelas pessoas do time, né? E você vai passar a ser chefe deles, você pode mandar dizer para eles o que eles vão fazer, né? Então, talvez esse seja o seu medo aí de ser tech lead, porque a sua empresa talvez seja uma empresa que está te empurrando para você assumir a posição, não a posição de liderança, mas assumir uma posição de chefia, tá certo? Você pode ser um tech lead líder, ou você pode ser um tech lead chefe, tá certo? O tech lead chefe é aquele que tem uma hierarquia. Eu mando em você, Gustavo. Por exemplo, não mando. Tá certo? Porque eu não sou nada aqui. Mas isso seria uma posição de chefe, né? Eu mando no Gustavo porque eu sou chefe do Gustavo. Tá certo? Essa seria uma posição de gerência. Tá certo? Né? Então, o caminho é esse, Danilo. Seguir a posição de gerência. Você virar gerente, você virar chefe, né? E aí você passar a ser cada vez mais responsável por pessoas. Esse caminho, Danilo, é bem claro na maior parte das empresas, certo? Você vira gerente, vira diretor, vira vice-presidente, tá certo? Você tem uma hierarquia bem clara aí, aonde o gerente, gerencia sêniors e plenos e júniors, né? Tá certo? Os diretores gerenciam gerentes, os vice-presidentes gerenciam diretores, tá certo? Né? E dependendo do quão grande a sua empresa, você pode ter aí vários níveis aí, né? Então, assim, você pega, por exemplo, empresas multinacionais, o presidente brasileiro de uma multinacional é chamado de General Manager. Ele, na hierarquia, às vezes ele não é nem um diretor. Tá certo? Na hierarquia, ele é só um gerente, né? Então, assim, você tem vários níveis aí, que é o caminho tradicional, tá certo? Mas, como diz o Danilo aqui, não é o que eu pretendo seguir. Beleza. Então, eu falei, Danilo, são 3 caminhos, certo? Né? A gente agrupa em 3 caminhos aí. O segundo caminho, Danilo, é o caminho do técnico, tá certo? É o caminho de você continuar crescendo como técnico, ou seja, de você não virar um chefe, mas você virar um líder, certo? Existe uma pequena diferença entre chefe e líder. O chefe manda, o chefe tem hierarquia, certo? Então, se eu sou chefe do Gustavo, eu mando no Gustavo. Mas, na verdade, no fundo, o chefe pode te mandar embora, certo? Né? Gustavo, ou você arruma o áudio aí, ou você está despedido. O chefe não precisa dizer isso, mas essa ameaça existe constantemente, tá certo? Então, né? Então o chefe manda. O líder, Danilo, não manda. O líder não tem poder hierárquico, tá certo? O líder é o cara que pode, no máximo, inspirar, tá certo? Né? Se eu sou líder do Gustavo, né? Por exemplo, talvez até seja que o Gustavo está trabalhando aqui no TDC, eu sou um dos responsáveis do TDC, o Gustavo, pô, que legal, o Bruno vai dar palestra aqui, né? Talvez. Então, se eu falar para o Gustavo, pô, Gustavo, me ajuda aí, cara, resolve o áudio para mim, por favor, né? O Gustavo talvez, pô, cara, o Bruno tá pedindo, meu, porra, vamos lá resolver esse negócio aqui. Talvez o Gustavo faça, mesmo que eu não possa fazer nada. O Gustavo podia falar assim, Bruno, vai catar coquinho, vai, meu, vai dar sua palestra, deixa que o som cuido eu. Ele podia falar isso sem problema nenhum, tá certo? E dar as costas, sair pela sala e pronto. Eu não tenho poder nenhum sobre o Gustavo, como de fato não tenho mesmo, tá certo? Né? Então, esse é o caminho de liderança. Liderança é aquela pessoa que é seguida.
As pessoas confiam, as pessoas têm uma admiração, as pessoas têm uma confiança ao líder e, portanto, elas seguem o líder, né? Uma coisa interessante, que muitas vezes falam assim, ah, Bruno, mas, pô, você pega aí o Steve Jobs, né? Ele era líder, mas ele também era chefe. Mas ele era muito mais líder fora da Apple, tá certo? Do que dentro da Apple, porque dentro da Apple ele era chefe. Tá certo? Se o Steve Jobs chega para qualquer funcionário da Apple e fala, meu, você precisa fazer um negócio para mim, o cara vai fazer. Mas, olha que interessante, né? Muito interessante que dentro das grandes empresas, a gente separa os chefes, tá certo? Por isso é que o presidentão da empresa, cara, tem 10 hierarquias até chegar em você. Então, para você, o Steve Jobs não pode demitir. Tá certo? Mesmo o dono da empresa não pode demitir numa empresa muito grande. Por quê? Porque ele não vai demitir você se está demitido. Ele vai ter que falar com o seu chefe. Tá certo? E o seu chefe fala, não, peraí, meu. O cara é bom pra caramba. Eu sei que ele pisou na bola e tudo mais, entendeu? Então, sim, existe uma separação entre o presidente, né, o dono da empresa, o chefão, o fundador da empresa e os funcionários em geral. Para quê? Para que ele possa ser líder. Porque é muito difícil ser líder e chefe. Certo? É muito difícil. Porque se eu posso mandar em você, como é que eu vou te inspirar? Certo? Se existe a ameaça de eu posso demitir o Gustavo, como é que eu vou inspirar o Gustavo a fazer alguma coisa? Tá certo? Mesmo o Gustavo não vai saber se ele está fazendo porque ele me admira e acredita em mim, ou se eu posso demitir, tá certo? Então, por isso que as empresas têm essas hierarquias, que é para dar uma separada, né, e poder fazer isso, certo? Então, Danilo, é totalmente possível você seguir o caminho da liderança técnica. O que é o caminho da liderança técnica? Isso que a gente não tinha um nome até recentemente. Há cerca de 2 anos atrás saiu um livro explicando e deu um nome para isso. A gente chama esse caminho, Danilo, do caminho do Staff Plus, tá certo? Ou seja, é você ser um desenvolvedor staff, né? Um técnico staff, né? Ou você ser um técnico principal, ou você ter um técnico que a gente chama de distinguished, né? Cada empresa tem nomes diferentes. A Sun, por exemplo, onde eu trabalhei, tinha o nome Fellow. Fellow era o vice-presidente da Sun, mas que não tinha ninguém embaixo dele. Tá certo? Né? O cara é nível de vice-presidente, mas não manda em ninguém. Ele só inspira as pessoas, ele não tem ninguém embaixo dele, tá certo? Eu trabalhei para um Sun Fellow, por exemplo, certo? Eu não me reportava a ele, né? Certo? Eu me reportava a uma outra pessoa que cuidava de mim, que era meu gerente, que tudo mais, mas o meu trabalho mesmo era com esse Sun Fellow, certo? Então, isso, Danilo, é um caminho muito bacana de você seguir, é um caminho técnico, tá certo? Você não vai gerenciar ninguém. Esse caminho, Danilo, é um caminho de alta responsabilidade, assim como o gerente, né? É um caminho de maior responsabilidade, de maior influência, de você tomar mais atitude na sua empresa, mas é um caminho é um caminho técnico, tá certo? Então, o técnico que segue nesse caminho, qual que é o papel dele? O papel dele é ajudar a empresa nas questões técnicas mais sérias, tá certo? Né? Então, você vai ser aí, por exemplo, você vai crescer para ser um staff engineer ou um staff developer, depois você vai virar um principal developer, um principal engineer, depois você vai virar um distinguished developer, um distinguished engineer. É muito separado. Quer dizer, é muito a hierarquia é similar, digamos, não é separada, similar. Então, por exemplo, um staff engineer é equivalente a um gerente. Um principal engineer é equivalente a um diretor. E um distinguished engineer é equivalente a um vice-presidente. A posição é equivalente, o salário pode ser equivalente, as responsabilidades são equivalentes, mas o técnico, né, o Staff Plus, é responsável por tecnologia e não por pessoa, certo, Danilo? Então, a gente costuma dizer que tem alguns arquétipos, né, nesse papel, não é um cargo, mas são alguns arquétipos. Você pode ser um tech lead, como você falou, Danilo, é uma posição, certo? Quer dizer, é um arquétipo razoável, que é aquela pessoa que ele lidera tecnicamente, né, as decisões técnicas e tudo mais. Você pode ser o que a gente chama de um arquiteto, né, onde a pessoa que toma as decisões mais arquiteturais
de grande impacto, de longo prazo e tudo mais, né, dentro do time. Você pode ser o que a gente chama de um solver. O solver é aquele cara que resolve problemas, esse sou eu. Esse é o meu papel, muitas vezes, dentro dos projetos, é o solver, é o cara que é responsável por resolver os problemas mais críticos, né? O solver seria aquele cara que a gente chama do generalista, tá certo? Aquele cara que resolve o problema que tiver, né? Você pode ser um solver mais generalista, você pode ser um solver mais especialista. Por exemplo, você pode ser um cara responsável por problemas de performance. Ser um solver mais específico, né? É um cara mais cross, né? Trabalha em todos os projetos, não trabalha num projeto só, né? Na verdade, todos os staffs, é meio que característica do Staff Plus, que ele se torna um cara mais de vários projetos. Não é de um projeto só, ele participa de vários projetos, tá certo? E, por último, você pode ser também o que a gente chama de um right hand. O right hand é o braço direito de um executivo, tá certo? Então, você pega, por exemplo, dentro do TDC, eu sou meio que um right hand da Yara, tá certo? Eu sou o cara técnico que ajuda a Yara a tomar as decisões, né, técnicas aí, tá certo, do TDC. Então, quando a gente está fazendo evento, né, por exemplo, a discussão do online e tudo mais, né, a gente poderia fazer, né, esse lado mais técnico aí, tá certo? Né? Então, Danilo, esse é o caminho do Staff Plus, tá certo? Eu só tenho mais 2 minutos, me deram 5 agora, então ganhei aqui. Ganhei um tempinho, né? Mas, então eu queria falar rapidamente do último caso, Danilo, dos 3 caminhos que eu falei, tá certo? Tem 3 grandes caminhos. Um caminho da gerência, é um caminho importante. O caminho do Staff Plus, né? Que é esse caminho que eu falei aqui de você ser líder, né? Mais técnico, uma coisa mais técnica. E, Danilo, a terceira opção é você ser independente, certo? Essa é uma opção bem interessante, que muita gente tem adotado, e é você buscar um caminho de independência. É você buscar, por exemplo, você virar um consultor, você virar né, alguém independente, você lançar sua própria empresa, né? Você se juntar a uma startup, por exemplo, você lançar um produto próprio, você ser um empreendedor, certo? Que é o caso do nosso próximo palestrante, certo? Né? Que lançou a própria empresa dele, né? E virou, você hoje é o quê? CTO, CEO? Oi? CEO com 2 sócios. Então você é o CEO da empresa hoje, tá certo? Mas você era um cara técnico antes. Não, tudo bem, mas você é o cara que desenvolve software da empresa, não? Ah, você contrata. Você não era um técnico. Eu não sei porque quando a gente conversou antes, eu tinha a ideia que você era desenvolvedor. E não, então beleza. Então tá bom. Então assim, né? Mas o nosso próximo palestrante é um cara que montou a própria empresa, tá certo? Então, você antes era professor, não é isso? Ele era professor, talvez o equivalente técnico aí do mundo da educação, né? E ele, em algum momento, cresceu, virou sênior, virou mentor, tá certo? Mentorava outros instrutores, e aí deu um passo além do sênior e virou dono da própria empresa. Lançou um próprio negócio. Esse é um caminho de independência, Danilo. Tá certo? O caminho de independência, aí sim você vai poder, né? E muita gente faz várias coisas, certo? Você pode virar um consultor, né? Você pode virar, dependendo da área, né? Por exemplo, um personal trainer, né? Seria uma espécie de consultor na área da educação física, por exemplo, certo? Né? Então, no nosso mundo aqui da tecnologia, o nosso papel de consultor seria um papel mais aí de realmente consultor técnico, né? Então, você pode fazer isso. Você pode se juntar a uma startup, mesmo que você não seja o dono da startup, você pode se juntar a uma startup, você ter ações da empresa e tudo mais, para você poder ganhar dinheiro. Ou seja, você se torna uma pessoa mais independente, mais dono do seu próprio nariz e tudo mais. Eu só queria terminar, né? Que eu tenho agora mais 1 minuto mesmo. Eu só queria terminar aqui. Quem vai pegar de novo aqui? Você tem a Gabriela aqui, a Raila, ela não é a coordenadora, não é? Tá, então tá. Beleza. Então, que a Raila está pedindo para entrar aqui. Raila, eu não vou liberar você, vou deixar para os coordenadores liberarem, tá? Mas, o que eu queria dizer é o seguinte, nos 3 caminhos, Danilo, o que o desenvolvedor acha? Quando a gente fala essas coisas, o desenvolvedor acha assim, não, eu vou seguir o caminho técnico, porque eu gosto de tecnologia. Então, eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo agora,
vou continuar o caminho técnico, e aí eu me sinto mais confortável, tá certo? Né? Que foi o que o Danilo aqui, ó, não é muito para onde eu pretendo seguir, tá certo? Eu não me sinto preparado, não sei o que, não sei o que lá, então eu vou no mais confortável, que é, vou continuar o caminho técnico, porque o caminho técnico é o caminho fácil. Não é. Não é, Danilo. O caminho fácil é você continuar como sênior para sempre. Esse é o caminho fácil, tá certo? Né? Os 3 caminhos são muito difíceis, Danilo. Por quê? Porque nos 3 casos você necessariamente precisa aprender novas habilidades. Você precisa se tornar um líder, você precisa continuar crescendo, você muda o que está fazendo. É muito importante, Danilo, virar um Staff Plus não é continuar sendo sênior. Virar um Staff Plus é fazer o que você não faz hoje, Danilo. Tá certo? É você mudar. Nos 3 caminhos, você necessariamente tem que mudar o que você faz. Sem mudar o que você faz, você não muda. Tá certo? O Staff Plus é o caminho que mais me chama a atenção, porque mas o caminho da independência também é algo que eu vou buscar. Estou aprendendo que eu preciso compartilhar o conhecimento. Muito bem, Danilo. Para quem quiser, eu vou dar para vocês de presente aqui, né? Agora já estourei meu tempo mesmo, mas eu vou rapidinho aqui. Eu vou dar de presente para vocês aqui o meu livro, tá certo? Que é o livro que eu uso. Esse é o processo que eu uso todos os anos, Danilo, para pensar na minha carreira. Tá certo? Onde está aqui? Ué, não consigo compartilhar a tela aqui? O que aconteceu? Porque eu não estou compartilhando áudio. Agora vou ter que compartilhar. Peraí. Vou entrar duplamente aqui, tá certo? Só um minuto, galera. Pode achar que eu vou colocar no mudo aqui. Vou entrar 2 vezes, colocar no mudo aqui. Ops, foi rapidinho. Beleza, tirar o vídeo e vou compartilhar minha tela. Agora sim. Beleza. Vou compartilhar a minha tela rapidamente, porque eu queria dar de presente para vocês o livro que é o meu processo, que eu uso todos os anos para montar a minha carreira. Tá certo? Esse é o meu livro, The Best Developer Year. É o livro que eu escrevi, onde eu expliquei o meu processo para fazer isso, tá certo? Então, você vem aqui, põe seu nome e o seu e-mail, tá certo? Deixa eu pegar o URL aqui rapidinho para vocês, ó, essa URL aqui. Você põe o seu nome e o seu e-mail e você recebe de graça o meu livro que faz planejar a sua ideia, a sua carreira, tá certo, Danilo? Então, isso aqui pode te ajudar, né, a você planejar a sua carreira, Danilo. E se baixar esse livro, tem 2 coisas que vão acontecer. Uma, você ganha um livro muito legal. 2, você recebe um e-mail meu com o livro e, portanto, você pode mandar um e-mail dizendo, pô, Bruno, preciso de mais ajuda, né? Estou precisando de alguma coisa, tá certo? E se você baixar o livro, você vai ter oportunidade de entrar comigo no meu programa, né, chamado Skill Master System, que é o programa que vai te ajudar a ser um Staff Plus, Danilo, se é o que você gostaria de fazer. Beleza, galera? Muito obrigado a todos vocês, foi um prazer enorme. Eu estarei de volta aqui amanhã, por volta do meio-dia, mais ou menos, que é o horário da mentoria, esqueci o horário certinho, mas é isso aí. Valeu, pessoal. Muito obrigado, um grande abraço